Bem-vindos ao Investir é Preciso, meu nome é Felipe Carvalho e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma empresa que eu acho que muita gente não conhece, é a Unipar Carbocloro. E eu vou dar uma visão geral para vocês da empresa e no final eu vou até mostrar para vocês o meu cálculo de valuation que eu fiz dela. E eu já vou avisar agora e eu vou avisar depois. Isso não é uma recomendação. Eu não sou casa de análise, eu estou só compartilhando com vocês um exercício de valuation que eu fiz e eu achei interessante mostrar para vocês, mas não é só porque o número lá, digamos que ele esteja maior do que o preço da cotação atual, que, então o Felipe disse que é para comprar. Não é isso que eu estou dizendo. Depois eu vou repetir de novo esses avisos, mas já fica ciente disso. Então vamos começar aqui a nossa apresentação para conhecer o que essa empresa faz. É sempre interessante quando tu começa a analisar uma empresa que tu nunca viu pela primeira vez, tu tentar entender a história dessa empresa, para tu saber o que aconteceu no passado, para tu tentar entender qual é o DNA daquela empresa, qual é o tipo daquela empresa. Peter Lynch, ele classifica as empresas em diferentes tipos. Então tem empresas que são de crescimento rápido, tem empresas que são mais maduras, mais consistentes, tem empresas que são de turnaround. Então tu tem que tentar entender o tipo de empresa que tu está lidando para tu, na hora de avaliar ela, tu fazer as projeções os mais corretas possíveis. Claro que sempre falando de futuro, a gente sempre vai errar, mas pelo menos a gente tenta errar menos. Então vamos ver a história da empresa. Então aqui, uma breve história da empresa. Então ela é bem antiga, foi fundada em 1969 e ela é do setor petroquímico. E, bom, a gente vai falar dos produtos que ela vende e tu não precisa ser um químico e entender todas as reações que estão envolvidas, eu com certeza não sou. Se tu é e tu entende, melhor ainda, teu círculo de competência do setor é melhor do que o meu. Mas isso não precisa ser um empecilho na hora de tu investir na ação. Continuar na história da empresa. Então, em 2013, ela faz uma aquisição da Carbocloro. Carbocloro? Meu Deus, não sei nem falar o nome da empresa. E em 2016, essa parte está negritada porque é uma parte importante. Então, a empresa produzia um monte de produtos diferentes, petroquímicos, mas ali em 2016, com essa compra dessa empresa, da Unipar Indupa, na Argentina, iniciou essa compra, ela começa a focar mais na parte de soda e de cloro, como a gente vai ver mais para frente. Então, em 2019, ela faz esse fechamento do capital dessa empresa na Argentina. E aqui em 2021 eu já botei o projeto que ela já anunciou para o mercado que ela tem, que é com parceria com a STET, que é um projeto para produzir energia elétrica. Porque um dos principais custos dessa indústria, praticamente qualquer indústria, é energia elétrica. Então ela está investindo nessa parte, assim como ela já tem na Argentina uma participação em empresa que produz energia elétrica, ela está procurando fazer isso aqui no Brasil. Então aqui está os detalhes do projeto, o início estimado da construção em 2021, um capex estimado de 4 milhões por megawatts instalados. Então vamos entender o que a empresa vende. É sempre importante quando está analisando uma empresa, tu tentar responder logo de cara como que a empresa ganha dinheiro. Então a gente pode ver aqui que tem diferentes produtos químicos que a empresa vende, mas vamos se focar nos três principais, que é o cloro, a soda cáustica e o PVC. E o cloro tem diversas aplicações, a maioria de nós, acredito, pensa no cloro da nossa piscina, mas ele é usado para tratamento de água, aqui 3%, mas ele também é usado em remédios. Eu li que mais ou menos 85% de alguns remédios, como hipertensão e câncer, tem cloro no seu processo de produção. Então também é uma coisa interessante. Soda cáustica, ela tem muita aplicação na indústria de papel e celulose. Como a gente pode ver aqui, ela é utilizada para branquear o papel e também ela é utilizada para a produção de sabão. E o PVC, a gente está acostumado, né? Plástico, tubos e conexões, então também tem a questão de aparelhos médicos e principalmente construção civil. Então esses são os três principais produtos que a empresa está focada agora, como a gente vai ver no próximo slide aqui. Por produto, em comparação de terceiro trimestre de 2020 com o segundo trimestre de 2020. Então a gente pode ver aqui que o PVC é o que domina a receita da empresa, com praticamente 50% aqui no segundo trimestre e no terceiro trimestre já passou para quase 60%.
Em segundo lugar, o produto que é mais importante na empresa é a soda. Aí até uma curiosidade, no processo químico de produção do cloro, para cada um cloro que se produz, acaba se produzindo 1,13 de soda. Então só uma curiosidade, se quiser entender um pouquinho mais desse processo de formação. E a gente pode ver aqui que na Argentina, a gente vai ver que ela tem uma planta lá, ela tem uma parte da receita lá, mas a maior parte da receita da empresa ainda está ligada ao Brasil. E a gente pode ver aqui que a receita aumentou no segundo trimestre para o terceiro trimestre e os custos variáveis, eles não aumentaram tanto, o que provavelmente indica que esse aumento de receita que a gente vê aqui é por um aumento do preço da commodity e não necessariamente porque a empresa está vendendo um volume muito maior do que ela vendeu no outro trimestre. E aqui a gente pode ver o EBITDA e o lucro e o prejuízo. A gente pode ver que deu um baita salto agora nesse terceiro trimestre, a gente vai ver num outro slide que vai falar mais sobre isso. Mas então, entendendo onde é que está distribuída essa empresa, ela basicamente tem 3 plantas industriais, 2 no Brasil, ali em Cubatão e Santo André, em São Paulo, e uma em Bahia Blanca, na Argentina. A gente pode ver aqui a Unipar, como é que a capacidade produtiva dela, como é que ela se classifica em relação a outros produtores mundiais. Então, ela é a 6ª maior produtor de cloro e soda das Américas. Então, vê que ainda tem um espaço para crescer. É o 7º maior produtor de PVC, maior produtor de cloro e soda da América do Sul. Tu vê cloro barra soda porque, como eu já expliquei, acaba no mesmo processo sendo produzido esses 2 produtos. E é o 2º maior produtor de PVC da América do Sul. Como é que está a composição acionária da empresa? Então, nós temos a Unipar, que detém 98,4% da Unipar em dupla, que é aquela da Argentina, que detém essas 2 participações aqui. E essa Solaban, como eu já tinha falado, ela é responsável por ajudar a produzir a energia que é consumida na própria planta industrial na Argentina da Unipar. E os maiores acionistas aqui, a gente pode ver que tem um acionista bem conhecido, né? Luiz Barsi Filho, o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, ele detém ali 20% no total das ações. A gente vai ver que a Unipar ela tem 3 tipos de ações, ela tem ações ordinárias, ações preferenciais A, que é a Unip 5, e ações preferenciais B, que é a Unip 6. Então a gente pode ver que o Barsi é um acionista bem representativo da empresa e isso vai ser importante para o fato que eu vou explicar no próximo slide. E a gente precisa entender, eu já comentei que a Unipar tem 3 categorias de ações: ordinárias, preferenciais B, que é a Unip 6, preferenciais A, que é a Unip 5. E a gente pode ver que tem uma diferença gritante de liquidez. Enquanto a ordinária tem praticamente 1 milhão de volume diário, a preferencial B, a Unip 6, tem quase 19 milhões de volume diário, enquanto que a preferencial A não tem nem 200 mil de liquidez diária. Então a gente pode ver que se tu optar por a Unip 5, que eu já vou explicar qual é a diferença dela, tu vai ter um problema de liquidez, provavelmente. Acho que eu não cheguei a olhar o book exatamente, mas talvez tenha dias que tu vai ter dificuldade de encontrar compradores ou vendedores para fazer operações contigo. Tá, então, o que são esses 3 tipos? As ordinárias são aquelas ações do controlador. Já as preferenciais, elas têm preferência no recebimento de dividendos. A preferencial A, a Unip 5, ela tem um dividendo mínimo obrigatório. Então, digamos assim, ela sempre tem uma preferência para receber esses dividendos. Se não tiver dinheiro para distribuir dividendos para todo mundo, quem tem a Unip 5 vai ter essa preferência nesse recebimento. Eu já vou mostrar nessa figura a seguir, que vai ficar bem claro. Na verdade, essa preferência, na maior parte dos casos, ela não acontece. Acaba que a preferencial A e a preferencial B acabam recebendo basicamente o mesmo valor. E é importante da gente ver aqui, que está escrito, não tem tag along. O que é tag along? Quando alguém tenta fazer uma oferta pública de ações, ou seja, tenta fechar o capital daquela empresa na bolsa, se tiver tag along, ela é obrigado, quem estiver comprando, fazendo essa oferta, é obrigado a oferecer para as ações preferenciais um valor
ou 100%, ou 80%, dependendo do nível de tag along, do valor que ele está comprando as ações ordinárias. Então vamos dizer que ele está comprando as ações ordinárias por R$100, se tiver um tag along de 80%, vai ter que oferecer para as ações preferenciais o valor de R$80. Se for um tag along de 100%, vai oferecer o mesmo valor para as ações ordinárias e ações preferenciais. E a gente repara aqui que tanto as preferenciais A nem B não tem nenhum tipo de tag along. Então é um risco que tu tem que ficar ciente. Inclusive, até consegui conversar com o presidente do conselho de administração, que eu encontrei ele no Instagram, mandei uma mensagem, tirei uma dúvida, e aí o exemplo que ele me deu foi o seguinte: tu não pode querer comprar uma passagem de avião para São Paulo e esperar receber uma passagem de avião para Londres. Então, na visão dele, se tu quer comprar a ordinária, compra a ordinária. Provavelmente tu vai pagar um pouquinho mais caro e tu vai receber menos dividendos. Aí tu vai diminuir esse risco da falta de tag along das preferenciais. Se tu comprar as preferenciais, tu tem que saber que tu vai estar recebendo mais dividendos do que as ordinárias, mas tu tem esse risco de tag along, que na minha visão, enquanto o Barsi for um acionista grande e ele não tiver interesse em fechamento de capital, eu acredito que esse fechamento de capital não deva vir a acontecer, mas a gente tem que sempre ficar ligado que isso é um risco, tem que botar na tua análise, e a empresa ela vem fazendo recompras de ações, o que na verdade para quem é acionista da empresa é interessante, mas alguém já poderia olhar e dizer, ah não, ela está fazendo esse programa de recompras porque de novo no futuro ela vai tentar fazer esse fechamento de capital como ela tentou em 2017. Mas só olhando aqui o gráfico aqui, que eu acabei não botando na apresentação, mas confia em mim, a quantidade de ações em circulação que nós temos hoje, em 2020, ela é maior do que a quantidade de ações que a gente tinha ali em 2017. Então, aliado esse fato, com mais o fato que eu acredito que o Barsi não tem interesse no fechamento do capital dessa ação, acredito que isso não deva vir a acontecer, mas de novo, é um risco que tu tem que considerar. E aí, voltando aqui para a análise dos dividendos, a gente pode ver aqui que, na maior parte das vezes, tanto a ação PNA como a PNB, a Unip 5 e a Unip 6, recebem o mesmo dividendo. Foi em algumas ocasiões apenas que realmente a PNA teve aquela preferência em relação à PNB. Na conversa que eu tive com o Frank, do Conselho de Administração, ele me esclareceu que, na verdade, essas ações da Unip 5, que são essas que têm o dividendo mínimo, elas vieram de uma época em que a empresa estava com dificuldade de levantar capital, então foi criada essa classe com esse atrativo a mais. Mas se tu for ler o estatuto, tu até pode ver que eles não têm mais interesse em ter esse tipo de ação, porque esse tipo de ação não pode ser mais criado, e na verdade quem é acionista da Unip 5, se por algum motivo quiser transformar ela em Unip 6, pode fazer, só tem que comunicar à empresa, um processo que realmente eu não sei exatamente como é que funciona, mas está lá essa previsão no estatuto. Mas então, resumindo toda essa história, a gente pode ver que na maioria dos casos as duas ações recebem o mesmo dividendo, com algumas raras exceções. É importante a gente sempre ficar ligado nas dívidas de uma empresa. E o que é os covenants? Não sei se eu estou falando certo. Se não estiver falando, me corrija aí nos comentários. Mas o que são isso? Covenants são garantias. Ou seja, quem está emprestando dinheiro para a empresa diz, olha, tá, eu vou te emprestar esse dinheiro, mas para eu ficar seguro que tu não vai enlouquecer e daqui a pouco começar a tomar um monte de dívidas, eu quero que tu mantenha algum tipo de indicador que eu estou estabelecendo aqui em contrato. A gente pode ver nessa figura aqui, que tem só uma amostra de todas as dívidas da empresa, não estão todas aqui, obviamente, que um dos covenants mais comuns que eles têm é o indicador dívida líquida sobre EBITDA. Por exemplo, aqui está dizendo que ele pode ser no máximo 3 vezes. Mas o que quer dizer esse indicador? Dívida líquida. Dívida líquida é a dívida bruta, que é as dívidas da empresa, menos o valor que a empresa tem em caixa ou em disponibilidade imediata. Ou seja, quanto que sobraria de dívida caso a empresa quisesse torrar todas as reservas de dinheiro dela para pagar as dívidas existentes. E o EBITDA é o lucro operacional antes da depreciação, amortização e despesas financeiras. O EBITDA seria o resultado operacional da empresa sem o impacto
financeiro e sem impacto daquelas despesas que são só contábeis, como depreciação e amortização. Então, é um indicador que diz quanto que a dívida real, vamos chamar assim de dívida real, aquela que, se eu quisesse tirar todo o dinheiro do meu bolso hoje para pagar, eu não conseguiria pagar. Quanto que ela representa da minha capacidade de resultado operacional. Porque, ou seja, se a minha dívida é muitas vezes superior ao quanto que eu gero de dinheiro, quanto que eu gero de lucro operacional nas minhas atividades, isso é um indicativo que está perigoso. Então, a gente pode ver aqui, ó, que no máximo 3 vezes ela está botando aqui nesses 2 exemplos. A empresa hoje ela tem dívida líquida negativa, ou seja, ela tem mais caixa do que dívida, o que é muito interessante. A maior parte das dívidas delas são em moeda nacional e ela está em torno de 735 milhões de dívida bruta. E aqui eu botei os critérios que mais se repetiam dessas garantias. Então, é uma dívida líquida sobre EBITDA menor que 2,5 vezes, um EBITDA sobre resultado financeiro líquido maior que 2 vezes e um CAPEX de no máximo 100 milhões por ano, caso a dívida líquida ultrapasse 2 vezes. Então, tem algumas dívidas que elas põem esse limitador. Se tu tiver com um endividamento muito alto, eu vou te limitar o quanto que tu pode investir para ampliar a tua capacidade produtiva, porque quem emprestou dinheiro está mais preocupado em receber esse dinheiro do que se a empresa vai ganhar participação de mercado. Então, a gente pode ver aqui nesse gráfico, a dívida líquida sobre a EBITDA, nesse período aqui, ela ficou sempre abaixo de 1. Como eu já tinha adiantado, agora o número está negativo, ou seja, a dívida líquida está negativa, o que é positivo para a empresa. Tá? No começo pode dar um nó na cabeça, que é um número negativo, que é positivo para a empresa. Mas se tu entender o conceito de dívida líquida, tu vai entender que se ela estiver negativa, é um indicativo bom para a empresa. Mas também lembrando, empresas podem trabalhar com dívida muito melhor que uma pessoa física. Como assim? A empresa ela pode pegar aquela dívida e, através daquela dívida, ela consegue crescer muito mais e dar um retorno muito melhor do que se ela não tivesse dívida. Já no caso de uma pessoa física, geralmente a gente pega uma dívida para bens de consumo, o que realmente não dá um retorno bom no longo prazo. Mas então, empresas podem ter dívida. Obviamente, é sempre bom tu ficar de olho nessas dívidas, porque dívidas realmente podem vir a acabar com uma empresa. Então aqui, ó, eu botei no gráfico o lucro líquido trimestral, está em milhões, e o EBITDA trimestral também em milhões. Sempre é bom a gente lembrar que tipo de empresa que a gente está olhando aqui. A Unipar, ela é uma empresa de commodities, ou seja, ela é uma empresa muito cíclica. Vão ter períodos que os preços das commodities vão estar em alta e a empresa vai ter resultados muito bons. Vão ter períodos que as commodities vão estar em baixa e aí os resultados da empresa vão sofrer e não tem muito que a empresa possa fazer em relação ao preço. Não é ela que determina o preço, ela não tem essa capacidade. Por isso se chama de commodity. Então é importante a gente não olhar para os períodos positivos do ciclo aqui e imaginar que eles vão se perpetuar para toda a eternidade. A gente tem que ter essa dinâmica que, assim como o mercado de ações é cíclico, as ações de empresas cíclicas, de commodities, têm essa variação maior ainda. Então, ó, a gente está vendo aqui, ó, que o lucro líquido ele está nos maiores lucros líquidos dos últimos anos. E no caso da Unipar, não adianta tu querer olhar o passado mais longínquo, tipo 2010, 2011, 2012, porque a empresa mudou muito o tipo de operações. Ali a partir de 2016, com aquela compra, ela mudou o foco da sua atuação. Então, tu querer comparar os valores de agora com os valores desses anos mais no passado, talvez não seja uma comparação muito interessante. Mas a gente pode ver aqui que também o EBITDA, ele é o maior agora nesse terceiro trimestre de todo esse período aqui no gráfico. Então, muito cuidado para tu não olhar isso aqui, se entusiasmar. A ação já teve uma valorização bem grande agora em 2020, até foi uma das que mais valorizou na minha carteira. E tu achar que isso aqui vai continuar sempre para cima. Em algum momento do ciclo, isso aqui vai virar para baixo. Então, tu tem que tomar cuidado, especialmente em ações
de empresas cíclicas para tu não pagar um preço muito caro. Se for uma ação mais previsível, que vai crescendo constantemente ao longo do tempo, acredito que o valuation, claro que ele é sempre importante, mas não é tão importante quanto no caso de uma empresa cíclica, porque se tu comprar ela muito cara e tu tiver no início do ciclo de queda dela, realmente o teu patrimônio pode sofrer uma variação bem brusca. E antes de eu mostrar o preço justo, que eu sei que a maioria de vocês deve estar esperando, eu vou te pedir para fazer aquele combo 3C. Curte, comenta e compartilha. Comenta abaixo, tu já conhecia essa empresa ou tu investe em empresas de commodities? E compartilha esse vídeo com quem tu acha que pode se beneficiar desse conhecimento. Assim, eu e o YouTube, a gente entende que esse tipo de vídeo é relevante e eu posso fazer mais vídeos nesse estilo. E lembra de se inscrever no canal se tu ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações. E agora eu vou mostrar sim o preço justo que eu calculei, mas eu vou ter que dar aqueles avisos de novo e eu sei que é chato, mas a gente faz isso porque tem gente que não ouve os avisos. Vai lá e olha a figura, o preço é esse, então o Felipe mandou comprar e eu vou lá e compro. Não, primeiro que eu não faço recomendação, nem poderia fazer recomendação. Segundo, se tu começa a estudar um pouquinho mais de valuation, tu entende que dependendo da premissa que tu adotar, muda completamente o resultado. Se eu disser na minha projeção que na perpetuidade a empresa vai crescer a 4%, ou se ela vai crescer a 3%, o valor final que a gente chega de resultado é completamente diferente. Então, é muito complicado só olhar o preço final que alguém te apresenta e tu assumir aquilo ali como certo ou errado. Como o objetivo aqui do vídeo não é ensinar vocês a fazer valuation, eu não fiz todo o processo das premissas, só mostrei o valor final. E lembrando que eu, por favor, estou pedindo, não saiam simplesmente olhando o valor que está aqui e assumindo ele como verdade. Foi só um exercício de valuation que eu quis compartilhar com vocês, porque eu sei que a gente fica curioso para ver como é que é. Mas é só compartilhando aprendizado, não é recomendação, tá bom? Eu sei que é chato ouvir isso, eu não gosto de falar, mas a gente precisa falar. Então, voltando aqui, vamos ver o preço justo que eu achei nela. Na época que eu calculei, que faz alguns meses, eu achei esse preço justo aqui. Na época, a ação acho que estava cotada a uns R$45. Hoje ela está lá perto dos 55, se eu não me engano. E meu preço médio está em 19,91, porque eu entrei ali mais ou menos no pico da pandemia. Foi ali por fevereiro ou março, se eu não me engano. Então, obviamente, naquele momento era muito mais fácil comprar com segurança que tu estava fazendo uma boa compra. Agora, conforme a ação já se valorizou bastante nesse ano, talvez seja um pouquinho mais arriscado fazer essa compra, inclusive vendo aquilo ali que a gente viu no gráfico, né, que está no EBITDA, maior EBITDA trimestral que já teve nesse período e está um dos maiores lucros. O mercado sempre antecipa, especialmente nessas empresas cíclicas, é complicado tu ver que os resultados estão maravilhosos e tu querer entrar naquele momento, porque possivelmente na próxima página vai vir um ciclo ruim. Mas eu botei aqui esses cenários de valuation. O que eles significam? Se a empresa na perpetuidade crescer a 1% e a taxa livre de desconto na fórmula for 6%, o valor justo dela seria esse. Se ela crescesse 4% e a taxa de desconto fosse essa, ou seja, tudo o mais positivo possível dentro desse modelo, o valor seria esse. Tá? Então, a gente tem que ter noção que o valuation ele varia muito conforme as premissas. A gente faz esse valuation para tu ter uma ideia, mas ele vai ser mais benéfico conforme tu for acompanhando ao longo do tempo e tu vai vendo se aquilo que tu projetou na tua planilha está acontecendo na realidade ou não e tu tem que fazer ajustes. E lembrando que é uma empresa de commodity, então ela é muito mais arriscada do que empresas de outros setores, por isso eu entrei com um percentual relativamente pequeno na minha carteira. Para vocês terem uma ideia, ela já teve uma valorização de mais de 100% esse ano, e obviamente não deve esperar que isso vai acontecer todos os anos, e mesmo assim ela não representa nem 5% da minha carteira de ações. Mais uma vez, lembrando, valuation depende das premissas. Se alguém colocar premissas diferentes, o resultado vai ser completamente diferente. E só para vocês que ficarem no final aqui, eu vou dar uma dica que agora que eu percebi no final do vídeo, e que bom que vocês ficaram, né? Se quem não ficou, não vai receber essa informação. Na figura anterior, estava mostrando ali um percentual de upside de 44%. Aquele percentual de upside estava em relação ao preço de quando eu fiz o valuation.
que eu falei para vocês, a cotação naquela época estava em torno de R$45. Então, o upside, de acordo com esse modelo, já não é mais esse. Muda uma coisa, muda todo o processo de valuation. Para que a gente faz valuation? Para a gente ter uma ideia do que esperar da empresa e acompanhar isso ao longo do tempo. É uma coisa que tu não vai conseguir fazer de primeira, é um processo demorado, lento, e tu pode e deve olhar opiniões de outros profissionais ou até de casos de análise para tentar fazer a tua premissa. E deixa um comentário abaixo. O que tu achou desse vídeo? O que tu achou da Unipar? Se tu tiver alguma outra empresa que gostaria que eu analisasse, deixa aí nos comentários. E lembre-se que investir é preciso, foco no longo prazo e um abraço.